Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco, né? Pedrinho, novo presidente do Vasco, né? Falou um pouquinho aí sobre a expectativa dessa temporada de 2024. Vamos acompanhar aqui no nosso canal as últimas informações do Vasco, né? O Vasco que tá fazendo sua pré-temporada, né? Se preparando para o Campeonato Carioca. O Vasco que trouxe alguns jogadores, né? Não contratou muito ainda, mas conseguiu trazer mais alguns jogadores para poder compor esse elenco em 2024. E vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco da Gama. Vou deixar o link na descrição, galera. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Então o Pedrinho falando sobre esse momento importante e emblemático aí na carreira dele. A intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Palavras então do Pedrinho aí, depois de assumir então a presidência nesse momento histórico para ele e também para o Vasco. Como que o Pedrinho pode começar esse mandato dele, Breiler? Como que o Pedrinho vai trabalhar também em meio a 777 aí com a SAF para esse novo período aí no comando do clube? Não, primeiro que o Pedrinho é um alento para o Vasco, representa muita esperança, porque o Vasco vem de uma sequência terrível no quadro associativo. Eurico Miranda, a sucessão com o Alexandre Campelo, que houve até um golpe político para ascender ao poder, depois a gestão do Jorge Salgado, que faz a venda do clube para a SAF, e de uma maneira que foi muito questionada, houve muito questionamento sobre a forma como o Salgado lidou com a 777, com muita complacência. Então, espera-se do Pedrinho uma postura mais altiva, uma postura de um presidente, de fato, de uma associação que precisa fazer valer o que está no contrato. Então, se houver algum atraso de repasse, o presidente da associação precisa estar lá no dia seguinte para cobrar e até para ameaçar o rompimento desse contrato, como está previsto em uma das cláusulas. Então, quando isso acontecia, a 777 deixava de honrar algum compromisso, a associação lavava as mãos sob o comando do Jorge Salgado. Então, com o Pedrinho, espera-se uma postura diferente e ele está prometendo uma postura diferente. O que fica em relação ao Pedrinho, de dúvida, é saber como ele vai se comportar como um político, porque esse é um cargo político, ele não é executivo, porque agora o Vasco não detém mais o controle do futebol. Então, se o Pedrinho tiver uma grande ideia para o futebol, um cargo, alguma coisa, o Vasco tem 30%. Então, a palavra final sempre será da 777. Mas o Pedrinho, estando num cargo político, ele pode ter força para pressionar, para tentar ser ouvido, para tentar ter uma interlocução maior com o departamento de futebol, para tentar ter uma influência maior nessas decisões. E para isso ele precisa, de certa forma, de um clube mais pacificado. O Vasco sofreu muito nos últimos anos com uma oposição tóxica, com um clube que estava sempre em convulsão. E essa falta de unidade também, naturalmente, proporciona ao detentor, a 777, uma liberdade maior de fazer o que quiser, porque sabe que ali no clube não há unidade, não há pessoas caminhando para o mesmo lugar. Então, esse é um desafio do Pedrinho. O Pedrinho é um cara muito preparado, era comentarista até pouco tempo, estudou muito, sabe sobre gestão de futebol,
Só que esse cargo exige habilidade política. E aí vai exigir do Pedrinho muita capacidade de diálogo, de conversa, de interlocução. Então, nesse ponto, eu vejo que o Pedrinho vai precisar se provar como um cara que, além de defender esses interesses que ele citou, a sede, reforma de São Januário, essa voz ativa com a 777, uma capacidade de articulação política, e é algo novo para ele. O Pedrinho nunca esteve tão envolvido ali no dia a dia da política do Vasco. Então vai ser o grande desafio dele se provar como um político num cargo que é essencialmente político. E até no discurso dele, ele fala muito dessa questão da unidade, de querer criar uma questão de união do Vasco, que acho que é o importante nesse momento. E assim, não sei como é que ele vai ser, mas talvez hoje é uma das figuras que mais se adequam a essa realidade do Vasco, pela capacidade. Ele é uma das pessoas que melhor personifica hoje o Vasco, assim, o sentimento, e até de um ponto de vista pessoal, foi legal vê-lo chegar lá à presidência, por todo o envolvimento que ele teve com o clube, até pela carreira dele, que poderia ter sido maior não fosse as lesões. Então acho que também é um pouco de sentimento de poder fazer algo mais daquilo que ele foi impedido por uma questão até física, pelo talento que ele tinha. E acho que até, de repente, até o período dele como comentarista, como comunicador, que era muito bom, por sinal, acho que pode ajudar nesse aspecto. Lógico, uma coisa é você se comunicar bem, outra é você ser político. São coisas completamente distintas, mas isso acho que você também acaba aprimorando a capacidade de comunicação, de transitar em diferentes ambientes, como ele transitou como jogador e depois indo para o outro lado do ramo do futebol. Então, acho que é uma pessoa que acabou ganhando essa capacidade. Então, assim, acho que é um cara credenciado pela trajetória dele, pelo envolvimento que ele tem com o Vasco, e acho que o grande desafio dele é, como o Breno colocou, da questão de ser mais político, porque exige muito isso nessa situação atual, ainda mais com a 777, mas é um cara que representa bem o Vasco, acho que tem boas condições. Vocês acham que essa relação com a 777 pode mudar? E ele vai conseguir melhorar isso? Como que ele vai poder articular essa melhora na relação? Ele diz ali, né, de fazer o Vasco ser ouvido e de pelo menos tentar participar um pouco mais, ser um pouco mais ativo nessa relação com a SAF. De que forma ele vai poder também começar a construir melhor isso, sendo o Pedrinho? Acho que isso é positivo para ele, para o Vasco, enfim, para essa relação também. Será que ele vai encontrar maneira de tentar ser mais ativo, fazer o Vasco ser mais ativo nessa relação também? Eu acho que o Pedrinho, ele tem um tamanho diferente dos que tinham. Eu não estou comparando principalmente com um dos seus principais presidentes do Vasco, né, Eurico Miranda, que tinha toda aquela questão. O Pedrinho, ele foi... Na época do Eurico, ele fazia o que queria, Exato. Mandava e desmandava. Hoje o cenário é diferente. Exatamente. A gente tem um Pedrinho que foi gigante quanto a olhar o que ele honrou a camisa, e a torcida precisava, ao longo desse tempo todo, em que todas as gestões, ou a maior parte das gestões, inclusive o início da 777, destroçaram o Vasco. O Vasco, por muito tempo, ficou ali sobre administrações completamente erradas, administrações que não pensavam e não olhavam o Vasco com o carinho que precisava. Eu acho que o Pedrinho dá essa esperança ao torcedor vascaíno, de ter um cara lá que vai pensar no Vasco por amor ao Vasco, e óbvio, como o Breler falou, tem uma questão que vai ter que entrar, que é a política, é a questão dos negócios, é a questão de uma série de coisas, mas que tem um cara que vai pensar principalmente no Vasco, e não nos seus interesses, e não no seu egoísmo, e não em qualquer coisa que não seja melhorar o Vasco. Então, acho que esse é o ponto diferente. Quando a 777 vier para brigar ou vier para fazer algo, tem um cara grande lá. Mas será que ele vai ser capaz? Será que ele vai conseguir fazer valer esses 30%, que é o que ele até fala no discurso, Breler? Porque eu acho que essa é a questão também. Você falava de outros momentos da SAF, da 777, que até deixaram o torcedor meio cabreiro assim, com o que poderia acontecer, né, por essa relação ter começado meio esquisita, e até que ponto ele vai conseguir fazer valer esse nome dele como presidente e fazer o Vasco ser ouvido. Então, é muito difícil ser minoritário numa relação de negócios. Então, o Pedrinho já parte desse princípio, sabendo que é uma missão complicada. Quais são as armas do Pedrinho? Primeiro, o quadro associativo. Ter o Vasco unido em torno dos interesses da associação. Segundo, a torcida do Vasco. E aí ele mostra para a 777 que o público consumidor, de alguma maneira, ouve esses 30%. Porque o Pedrinho
é respeitado, o Pedrinho é um ex-jogador, tem essa identificação com o clube. E o principal, a maior arma do Pedrinho, o contrato com a 777. Sim. Então, se tem cláusula de rompimento e que se esses aportes não chegam na data certa ou a 777 deixa de cumprir alguma obrigação, tem de bater na mesa no dia seguinte, não pode esperar, deixar rolar. O Pedrinho até falou, não, nosso primeiro recurso é o diálogo. Mas o diálogo tem limite. Nessa relação em que o Vasco está por baixo, em que o Vasco tem só 30% como associação, tem de ser ali o tempo inteiro mobilizado, abraçando a torcida, comunicando. A 777 é muito falha na comunicação com o torcedor do Vasco. E quando se comunica é para fazer promessas tapafúrdia, como o Josh Wander na época disse, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade financeira com o Flamengo, prometendo que não pode cumprir. Então, essa comunicação é falha. Se o Pedrinho preenche esse vácuo, mostrando que agora há uma presidência ativa, que luta pelos interesses do clube, que está atenta a todos os detalhes e comunica isso com o torcedor, ele já tem meio caminho andado para dar certo. Então é isso, ele precisa ocupar esse vácuo. A gestão do Salgado era ali totalmente complacente. Nossa, a 77 atrasou o pagamento. Vamos ver no mês que vem, tem uma reunião com eles, a gente cobra. Porque tinha entendimento assim, a gente precisa deles. Exato. Nós estamos na mão deles. E não, tem alguém bater de frente. Se tá errado, tem que bater de frente. Exato. E tem de ameaçar de alguma maneira, tem de usar essas armas que a associação tem para fazer com que o Vasco tenha o que foi prometido pela 777, que é investimento, que é organização, que é profissionalismo no futebol. Então, tudo que não se espera do Pedrinho é a gestão omissa que foi a do Salgado, que foi a gestão também que fez essa conversão do Vasco para clube-empresa. Então, eu espero que o Pedrinho saiba usar essas armas e saiba usar esse capital político inicial que ele tem, que é a idolatria, que é o respeito do torcedor vascaíno. E as palavras ontem do Pedrinho, do Edmundo, a gente vai ouvir daqui a pouco, também acho que vão de encontro com o que você está falando, né? Pelo menos ontem nas palavras e na forma como eles deixaram isso claro, fiquei com a impressão, me parece o torcedor vascaíno também entendendo que isso será feito, que isso será posto em prática. E é algo positivo, é algo que o torcedor do Vasco espera, me parece, num primeiro momento. Acho que as falas deles vão de encontro com isso. Vamos dar uma olhada numa tela com alguns, tá? Ídolos que foram presidentes de clubes, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa... Um atleta, como jogador, principalmente na época da morte do Roberto, reverenciado pelas conquistas, pelos gols que ele marcou pelo Vasco, mas a gestão foi para se esquecer. Era um modelo ainda associativo, era um Vasco com muita briga política, principalmente por causa da rivalidade que existia entre Roberto Dinamite e Eurico Miranda, então a gestão dele também não conseguiu andar muito por causa dessa falta de unidade política. O Pedrinho chega num novo momento, momento em que precisa saber, reconhecer o lugar do Vasco nesse negócio, mas saber que a associação ainda pode exercer voz ativa. Não pode ser uma gestão passiva. Se a gestão Pedrinho começa ali, tem uma reunião só daqui 2 meses com a 77... Não, tem de cobrar no dia seguinte, tem que ir lá bater na porta da sede, tem de exercer essa pressão, mostrar que a associação não vai deixar o clube, que é a associação, ser, de certa forma, um quintal da 777 em que eles fazem tudo o que querem e, principalmente, honram o que querem do contrato. Precisa cumprir estritamente o que prometeram e essa é a esperança do torcedor vascaíno em relação ao Pedrinho. A 777 está com problemas nos clubes, né? Sim, muitos. Em que tem aí as parcelas grandes dessa pizza. Então, é um cuidado que se tem que ter. Vamos ouvir o Edmundo, porque ele esteve ontem também na posse do Pedrinho e falou sobre esse novo momento do clube. Eu acredito que o trabalho do Pedrinho vai ser fantástico. Primeiro porque ele tem conhecimento de causa, tanto dentro quanto fora do campo. E a gente tem um grupo de executivos que vai dar todo o suporte para que ele tenha uma ótima administração. O Vasco não é da 777, o Vasco é sócio da 777 e tem que prevalecer essa sociedade, assim, fazendo valer os 30% da instituição. É por ela que a gente vai trabalhar, por um Vasco grande, forte e campeão. E acho que a gente vai conseguir entregar tudo o que foi falado na campanha. A gente tem o Conselho Consultivo, né, que são grandes figuras e eu faço parte desse conselho
na figura esportiva. Hoje, o futebol está todo centralizado com a SAF, então não tem muito o que fazer, mas a partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar no projeto de uma reconstrução, né, de reforma do estádio de São Januário, para que os torcedores possam ter uma melhor acomodação, possa ter um número maior de torcedores presentes em São Januário. Então tem bastante coisa para fazer no esporte amador também. A gente quer que o Vasco volte a ser campeão novamente no vôlei, basquete, natação, futsal, remo. Enfim, eu não sei nem se o Vasco foi campeão recentemente, mas eu acho que a ideia é que os esportes olímpicos novamente tenham a importância que sempre teve no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco, que no NBB é o terceiro colocado, tá? Um dos melhores times dessa temporada, se reforçando também, só para dar esse contexto aí do que o Edmundo traz. Na própria fala dele, ele mostra ali a dificuldade num primeiro momento para tentar se colocar dentro desse projeto esportivo que hoje é comandado pela 777. Acho que a questão, a gente vai voltar a falar o que a gente estava falando antes, né? Eu gostei muito da postura dos dois, do Pedrinho, do Edmundo, mas até que ponto eles vão conseguir... com licença, vão conseguir essa brecha. Mas assim, porque um que põe o dinheiro não quer que o outro que ele entende que não é capacitado ou que ele entende que tem outros interesses interfira naquilo que ele está botando, na empresa dele. Porque a 777 entende hoje o Vasco, 70% é a empresa dele. E aí, como é que você faz? E eles não dão brecha para que isso seja uma fusão e que se trabalhe com equilíbrio dos dois lados, né? Mesmo que a parcela só tem um lado, seja diferente. É isso, né? Pelo que eu entendi, é um lado. Exato. E, assim, eu acho que eles reforçando essa voz do poder que o Vasco tem, ainda que seja minoritário, eu acho que é muito importante. Só queria tocar também num aspecto que foge um pouco. Quando a gente fala do fazer valer o Vasco, a gente pensa também muito na questão do futebol, de investimento, do time crescer. E um aspecto, para mim, que é muito importante, até pelo contexto que a gente teve em 2023. E foi uma coisa muito legal que eu achei do Pedrinho, antes dele ser eleito, que ele foi falar com os moradores em torno ali de São Januário, que você fala de uma punição que aconteceu, que você não está falando só de um time que jogou fora, ficou sem seu estádio por um tempo, mas que você acabou comprometendo todo um entorno, que tem uma questão de barreira comércio, do Vasco. a barreira do Vasco. Então ele foi conversar com pessoas de lá, e acho que essa é uma questão também muito importante, para evitar que qualquer chance de punição, novamente, e que você fortaleça o entorno. Porque acho que ali respira muito o Vasco. É o Vasco que vai além dos limites do estádio de São Januário mesmo. Então, assim, esse também é um aspecto que é muito importante. A gente está falando, lógico, naturalmente, agora a entrada do Pedrinho como presidente é muito pautado na relação com a 777, do investimento de um time que é gigante, mas que ficou muito perto de cair mais uma vez. Mas eu acho que também essa questão social ela está muito forte, até pelo que aconteceu no ano passado e que acabou dificultando a vida dessas pessoas. Então, acho que também é um aspecto também que você tem que ser muito tratado e tem que ser muito fiscalizado pela presidência do Pedrinho. Eu tenho a impressão, Breler, que o Pedrinho e o Edmundo também falam para dentro, né? Falam ali para 777. Você disse muito bem da questão do torcedor, de trazer a galera junto com eles. Eu acho que o recado é para lá, mas também é para os caras que estão comandando, né? Esses caras não têm que estar junto? Até que ponto a Nath toca muito bem no ponto, né? Um lado, é o deles, é a parte deles, são 70%. Mas até que ponto esses caras não têm que estar ajudando? O Edmundo não tem que ganhar uma abertura ali para poder, sei lá, dar um pitaco, dar um auxílio, dar uma ajuda. A decisão será sempre da 777, né? De quem detém a maior parte ali da SAF. Mas até que ponto essa relação, um lado ali não vai precisar ceder um pouquinho? Esses caras precisam estar lá, não? Exato, Matheus. É fusão, né? Colisão, né? Como está ali. Então. Mas hoje é rota de colisão. O torcedor ficou muito machucado por esses primeiros passos da 777, as promessas não cumpridas. E aí é uma oportunidade também para a SAF, para a 777, se aproximar do torcedor e do clube por meio do Pedrinho, por meio dessa gestão. Por meio dos ídolos. Exato. E ali são caras que conhecem do clube, que conhecem de futebol. Então, são caras que têm tamanho e autoridade suficiente, ao contrário da gestão do Jorge Salgado,
para chegar no Lúcio Barbosa, que é o CEO e é um cara criado dentro do clube, que conhece muito bem a região da Barreira, o sentimento do torcedor vascaíno, e tomar um café e falar, poxa, a gente acredita que isso aqui não está no rumo certo. São caras como Edmundo e Pedrinho que podem chegar no Alexandre Matos e falar, pô, tem um cara aí no mercado, um jogador interessante, não acha uma boa, ter essa interlocução. Hoje isso não existe. Não existe. É uma relação. A 777 tem uma relação fria e distante com o clube, com o torcedor vascaíno. Raramente os CEOs são vistos, raramente falam, dão uma entrevista. Olha o John Textor no Botafogo, por exemplo. Naquele momento crucial do Botafogo, deu as caras, até demais, né? Exagerando um pouco no tom. E estava nas arquibancadas também. Exato, viajou com o clube. Então isso faz falta, porque é futebol, não pode ser uma gestão fria. Então a gente vê que esses caras são distantes, porque tem outros clubes, tem outros interesses. O Vasco, para eles, nem é uma prioridade. Então eles têm essa oportunidade agora, por meio desses ídolos que assumiram o associativo, de criar esse elo, de tentar se aproximar mais. E, por outro lado, a gestão Pedrinho acerta em tratar a 777 dessa maneira. É parceiro, a gente vai dialogar, mas até aqui, se não cumprir, se tiver dando brecha, se tiver faltando, a gente vai pressionar e vai fazer com que a 777 tenha de cumprir esses pontos do contrato que muitas vezes foram negligenciados e a gestão passada do associativo deixou rolar, deixou o Vasco a ver navios nesse ponto. Então o torcedor do Vasco espera ser melhor representado por Pedrinho, por Edmundo, por essa nova gestão que chega no associativo. Um abraço para a galera que está lá no Guarujá, terra da Natal. Galera, isso aí. Eu espero que o trabalho do Pedrinho também, galera, seja um trabalho aí consciente, né? Que ele consiga fazer aí tudo que ele tá falando, né? E que a SAF também dê essa brecha, né? Porque todo mundo sabe, a maior parte é da 777, então eles tomam a decisão, mas também tem que ter um consenso, né? Não adianta só os caras ter a porcentagem e também não ouvir, porque tem que ouvir sim, tem que ouvir o lado associativo, tem que cumprir os acordos. E não adianta depois, né? Não cumprir os acordos, não fazer os pagamentos que precisa fazer. Então, na minha opinião, galera, é importantíssimo, sim, né, o trabalho do Pedrinho e até o trabalho também do Edmundo, o cara que conhece muito do Vasco, o cara gosta, é vascaíno mesmo, entendeu? Então, isso daí é muito importante, o trabalho deles. Esse trabalho também aí do novo São Januário, um estádio moderno, o Vasco precisa. O tamanho do Vasco, o Vasco não pode ficar com esse São Januário desse jeito que tá. Não dá. Acabou esse tempo. O Vasco precisa sim fazer uma boa reforma, modernizar esse São Januário, né? Deixar um estádio mais moderno, com um pouco mais de espaço pro seu torcedor. Entendeu? O Vasco precisa disso. Ter um gramado bom, né? De primeira mesmo, que o Vasco precisa e merece, né? Pelo tamanho do Vasco, precisa de gramado de primeira, né? Uma estrutura de primeira. Precisa. Pelo tamanho do Vasco, não pode mais pensar em coisa pequena. O Vasco é um time muito grande, um dos maiores do futebol brasileiro, então a visão tem que ser outra. Eu acho bem bacana esse trabalho aí do Edmundo e do Pedrinho aí com o novo São Januário, né? Já tem até o projeto já de como vai ser o estádio. Eu acredito que vai ter mais capacidade aí de torcedores, né? Isso daí vai ser muito importante. Provavelmente vai ter aquele isolamento acústico também, né? Que não vai ter tanto barulho assim por causa dos vizinhos, né? Todo mundo sabe ali que em torno do São Januário tem uma comunidade, tem muitas casas, tem prédios, tem muitas coisas. Então, assim, precisa de todo esse trabalho. Eu acredito que vai dar certo sim. O Pedrinho é um cara que se capacitou durante esses anos, trabalhou na TV também, um cara estudioso, estuda muito sobre futebol, sabe muita coisa. Então, acredito que vai ser muito útil essa chegada do Pedrinho no Vasco. Todo mundo vê que é um cara que não quer sugar o Vasco igual os outros caras que chegaram no Vasco somente para poder sugar o Vasco e não ajudar. Tem uns caras que chegou mais para atrapalhar do que para ajudar, e já o Pedrinho e o Edmundo é uns caras que não precisa disso, então uns caras que quer ajudar mesmo o Vasco a voltar ao patamar que o Vasco merece. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre esse novo momento do Vasco, sobre o Pedrinho na presidência. Será que o Pedrinho vai conseguir fazer um bom trabalho junto com a SAF? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, se você é novo no nosso canal, não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.